Fala galera, Mari por aqui. Como é que vocês estão, meus musers? Hoje vocês escutam a segunda parte e final da história do Heitor, que é do nosso quadro A Saga, o quadro que tem parte 1 e parte 2. Então vamos lá para a história do Heitor. Mas então, eu conto ou você conta? Bom, antes da gente começar, eu vou dar um breve resumo, bem breve, tá, gente? Da parte 1. Se você não escutou e caiu nesse episódio de paraquedas, o nosso episódio anterior é o episódio que você deve escutar para que essa parte faça sentido. Na primeira parte da história, eu contei para vocês da amizade do Heitor com o Renato. Os dois fotógrafos, e aqui eu não tô mudando a profissão. O Heitor, um cara muito trabalhador que conseguiu evolui bastante nessa área e foi levando ali o Renato sempre na aba que possível para ajudar, para dar um apoio para que o amigo conseguisse fazer mais portfólio e assim conseguir mais trabalho. Só que o Renato, gente, depois eu percebi que eu dei o nome dele de Renato e eu juro para vocês que não foi proposital, mas Renato era ingrato. E Renato não agradecia as caronas, copiava o trabalho de fotos, de enquadramentos, de músicas e postava nas redes sociais dele, muitas vezes sem dar o crédito, aliás, na maioria das vezes, sem dar o devido crédito para o Heitor. O Heitor conseguiu alcançar um mega sonho dele, que era viajar para Paris para juntar trabalho e lazer com a esposa dele. E lá ele conheceu uma moça que pediu que ele fotografasse o casamento dela. Uma sorte gigante. Só que o Heitor, como um bom amigo que ele é, em vez de cobrar o valor cheio dessa mulher, resolveu pedir 3 passagens para ela saindo do Brasil até a França, onde seria o casamento, e assim ele poderia levar tanto a esposa quanto o amigo fotógrafo Renato. E aí, claro, né? O Renato também ficaria ali responsável por ser assistente dele nessas fotos e nesses ensaios que seriam também pré-casamento. E aí foram acontecendo alguns incômodos, alguns perrengues. O Renato não falava inglês, então o Muso tinha que ficar ali traduzindo, e quando ele não conseguia traduzir o tempo todo ali numa conversa simultânea, Renato ficava emburrado, Renato tinha os comportamentos de ficar reclamando, às vezes estava reclamando dos próprios noivos que ele estava ali tirando foto, não parecia que ele estava feliz, vamos dizer assim, por estar ali nessa oportunidade que o amigo pensou super nele, pensou que seria uma oportunidade que talvez, por os dois serem de origem humildes, talvez o Renato não teria tanto essa oportunidade. Mas aí eu acabei o e-mail falando, né? Uma frase muito verdadeira que o Muso disse, que a gente só costuma conhecer alguém quando a gente ou divorcia dela ou quando a gente viaja com essa pessoa. E aí a gente terminou assim, para depois ver o que ia rolar mais para frente durante o casamento e nessa viagem. Justamente por ser dessa origem humilde, o Renato acabou pegando dinheiro emprestado com algumas pessoas para ele poder ir viajar, porque o combinado era só hospedagem e passagem pagos. Eles não sabiam, gente, até então, eles só ficaram sabendo quando eles chegaram lá, gente, que o casal deu o cartão, o Master Blaster, que eu falei pra vocês, né? Na mão deles, pra eles gastarem como eles quisessem. Só que até então, era só hospedagem e passagem. O restante das despesas ia ser por conta de cada um. Quando eles saíam pra comer alguma coisa, por exemplo, cada um pagava o seu. E aí, como eu falei, chegando lá, o casal deu esse cartão aí que era um sonho, gente. Imagina. Além do Renato estar com tudo pago lá, ele não pagava nem o croissant, nem o pão ao chocolate ele estava pagando. Tudo acabou ficando um pouco mais tranquilo. Mari, a gente aproveitou. O casal falou pra gente gastar à vontade. A gente tomava gelato todo dia, saíamos, comprávamos coisas, curtíamos o dia. Era praticamente o sonho de qualquer trabalhador brasileiro. E é mesmo, né? Assim os dias deles foram passando. E claro, a viagem não era só comida, cartão ilimitado e passeio, não. Eles foram lá para trabalhar. Era a chegada a grande hora de fazer os ensaios
ênfase aqui no plural, porque não seria apenas em um lugar. Esses noivos aí, bacanudos, né, tinham uma grana, eles combinaram que fariam ensaios em mais de um local, chique. E aí eles estavam lá, foram para a primeira location, né? Foram para o primeiro lugar, fizeram os ensaios e coloca equipamento no carro e tira. Tem todo aquele trâmite, né, gente? É cansativo também para quem tá carregando um monte de coisa. Quando eles terminaram, eles foram para o segundo destino. E o Renato começou a demonstrar irritação, como se ele não quisesse estar ali. Surgiram alguns incômodos justamente porque o Heitor, nosso muso, fazia tudo. As fotos, os vídeos e os stories para as redes sociais. Além disso, o Renato pedia que o Heitor enviasse os stories que ele tinha feito para o Renato, imediatamente. Não podia esperar. Sabe aquela pessoa que é tudo na hora? E, gente, eu tenho uma raiva quando você tá assim no grupo e, sei lá, você tá num momento que você tá numa descontração, não sei, será? Eu sei que muita gente aqui talvez seja que nem Renato, mas eu não gosto desse negócio de, ai, me passa a foto agora. Ai, airdrop. Ai, agora. Ai, tem que ser agora. Calma. E eles estavam lá no local do ensaio, né? Do ensaio de fotos. E assim que o nosso muso terminava de fazer todo o conteúdo que dava um super trabalho, Renato vinha e pedia imediatamente por tudo que ele tinha feito. Tudo, gente. Isso foi começando a incomodar o Heitor. E, claro, o Renato também. Ele percebeu que o Heitor estava, sabe, demorando, assim, dando umas desculpas, tentando sair ali, né, pela lateral. Foi um dia bem estressante de perceber que ele estava fazendo várias coisas e que o outro estava sentado na janela e querendo postar tudo e nem marcava ele. Lembra que eu falei para vocês? Então, nesse mesmo dia, quando eles chegaram ali no último lugar do ensaio, o Renato já quase não falava mais com o Heitor e com a esposa dele. Ele saía sozinho sem avisar, voltava horas depois, simplesmente sem dar satisfação. E começou também a fazer comentários sobre o próprio casal que eles estavam fotografando durante o ensaio. Ele dizia coisas como: Nossa, que cheiro de cigarro eles têm. Nossa, esse casal não para de fumar. Porém, a noiva vende muito na loja dela, naquela perfumaria que eu falei pra vocês na parte 1, né? E ela vende muito para brasileiros. Ela entendia um pouco de português. O muso estava constrangido e falava, né? Renato, pelo amor de Deus, você não pode agir assim, cara. Eles entendem um pouco de português. É um absurdo você ficar falando essas coisas perto deles. E vocês acham que Renato ficava quietinho, calava a boca? Não. E entre trancos e barrancos nessa dinâmica silenciosa aí do ranço, que um tava pelo outro, o casamento finalmente aconteceu. As fotos foram tiradas, deu tudo certo, tá, gente? Não teve nenhum enrosco no casamento, ninguém passou vergonha. Mas depois do casamento ali, o Renato acabou bebendo um pouco com os noivos. Ele pediu para avisar. Acho importante mencionar aqui. Eu não costumo beber, gente. Não é que eu não beba, mas eu não costumo beber principalmente quando eu tô trabalhando. Porém, era um dia especial, gente. Eles estavam ali com tudo pago na França para trabalhar. E depois de tantos dias de trabalho árduo, com um pouquinho de lazer, tinha acontecido e tinha acabado essa parte que era a parte principal. O casamento foi completamente atípico para eles, né? Mas foi ótimo e deu tudo certo. E o muso me confessou que além de ter muita gente rica, bonitona, tinha até gente famosa. Então, era um puta casamento mesmo. Casamento e viagem finalizada. Mesmo com alguns ranços e incômodos, deu tudo certo. Mas será que deu mesmo? Quando eles voltaram pro Brasil, gente, o casal e o Renato, eles, né, o casal, tinha alugado uma casa no litoral de uma grande capital. E tudo pago apenas com dinheiro do Heitor. O Heitor, gente,
Por que ele fez isso? Porque eles foram para Paris e quando eles voltaram de lá, eles queriam curtir ali, sei lá, uns 3 dias, dar uma descansada e também colher os frutos desse trabalho. O Heitor resolveu alugar uma casa com a esposa e passar uns dias ali, fazer um churrasco, curtir uma piscina, curtir uma praia e depois os 3 voltariam juntos para a cidade natal deles, que era em outro estado. Quando eles chegaram nessa casa, já no Brasil, no meio de uma conversa descontraída, assim, sei lá, tá falando de potes, de Tupperware. Sei lá, gente. E do nada, adivinha o que o Renato pediu novamente pro Heitor? Os stories. Os stories que ele tinha feito no casamento e que o Heitor já tinha dado dicas, né? Que não era legal ele copiar exatamente o mesmo conteúdo. Porque, gente, por mais que ele tava ali para fotografar junto com o Heitor, como se fosse na empresa do Heitor, o Heitor deu total liberdade para ele fazer fotos e portfólios diferentes. Mas chegava no final do dia, todos os dias, e esse desquerido queria o conteúdo que o Muso fez. Vocês entendem? E aí, meio pistola já, o Heitor resolveu falar. Cara, não, eu não vou te passar, não é assim. Sem contar que ele tava ali na beira da piscina de sunga, tomando um coquetel, e ele não queria parar pra pegar o celular dele que tava carregando lá dentro na sala. Sabe umas coisas assim, gente? Uma pessoa sem noção. E ele falou: Larga de ser chato, me passa esses stories logo. Oi? Oi? Ele gritou com o Muso, pedindo o conteúdo que nem era dele. Como se o Muso tivesse totalmente errado na situação. E aí ele se alterou. Eu não vou te passar. Você, assim como eu, fez foto o dia inteiro. Por que você não fez stories também? Além disso, seu conteúdo tá ficando igual o meu. Você posta praticamente as mesmas coisas, as mesmas músicas, os mesmos enquadramentos. Não vou te passar e pronto. Começava aí uma grande discussão. Mas pelo menos, né, gente, acho que todo mundo já tava de saco cheio do Heitor fazer papel de besta e agora ele reagiu. Pô, ele tinha alugado uma casa pra todo mundo ali curtir pós uma viagem que já tinha sido com tudo pago, sabe? Renato, ingrato. E aí depois da briga, o que o Renato fez? Bateu a porta, todo, sabe? Batendo o pé, bateu as portas e saiu. Nem incomodou assim, nem o Heitor, nem a esposa. O que chamou a atenção foi que ele foi embora, gente. Ele aproveitou ali toda a estrutura que o Heitor tinha dado. Eu não sei por que isso chamou tanto a sua atenção, né? Já estava muito claro aqui o comportamento de Renato e a pessoa que ele é. Então, assim, decepcionado, mas não muito, o Heitor ficou. E o Renato, gente, depois que saiu aí, batendo os pés nessa briga e foi pra rua, foi embora. Foi embora pra terra dele e nunca mais voltou. Foi ali que a amizade do Heitor e do Renato acabou de vez. E depois disso, eles nunca mais voltaram a ser amigos. E como é que o Heitor ficou com tudo isso? Ele ficou se sentindo traído, ele ficou se sentindo bem mal, ficou se sentindo irritado quando ele lembrou que ele chamou uma pessoa tão ingrata dessa para fazer uma viagem dos sonhos. Ele podia ter, sei lá, ter chamado outra pessoa, ele podia ter cobrado mais caro no ensaio, né? Quantas coisas ele poderia ter feito se ele não tivesse essa necessidade de ter chamado uma pessoa que não contribuiu tanto assim. E ainda deu um trabalho, né? Para mim, o que mais pega aqui, claro, o dinheiro é importante, os sonhos são importantes, mas você levar uma pessoa que torna a sua viagem, que é uma viagem dos sonhos, para uma viagem desagradável, ai, gente, sério, não tem nada pior do que isso. Porque a expectativa, ela vai lá pro chão e a realidade, às vezes, é dura. E essa história poderia terminar por aqui, né? E ser como um aprendizado mesmo, tanto para o Muso quanto para muitas pessoas aí que às vezes insistem em amizades que não agregam na nossa vida. Mas não terminou. Agora a gente vai entrar aqui nessa parte da história numa área que não foi bem com o nosso Muso que aconteceu, mas ele, de certa forma, acabou se envolvendo nessa situação. Então a gente vai narrar aqui de um ponto de vista também de um casal de amigos dele, né, de amigos do Heitor,
que passaram por algumas aí também com o Renato. Alguns meses depois que ele voltou da França, ele descobriu uma outra situação envolvendo o Renato. O Musso tinha 2 amigos muito próximos, um casal que aqui eu vou chamar de Tico e Teco. Acho que fica mais, mais fácil. Tico e Teco moravam juntos e decidiram se mudar para Minas Gerais. Aqui eu tô trocando, tá? O curioso é que o Renato, ele sempre dizia que o sonho dele era morar em São Paulo. O Heitor, por exemplo, nunca escutou o Renato falar de tal desejo. Nessa época aí, que eles estavam recém-separados da amizade, já fazia mais ou menos 6 meses que eles não estavam se falando. E o Tico e Teco eram amigos do Heitor e também eram amigos do Renato. O Heitor não é daquelas pessoas que, para você ser meu amigo, você tem que desfazer a amizade com a pessoa que eu não gosto. Isso é coisa infantil. Ele não exige que a pessoa escolha um lado para ser amiga dele. Mas claro que ele deu ali a letra de como ele, do que aconteceu com ele durante a viagem. E segundo o casal, o Renato dizia que o Heitor, nosso muso, tinha sido mesquinho, porque ele não queria compartilhar os stories na viagem. Eu acho cúmulo uma pessoa falar mal da outra, porque ela não compartilhou o trabalho que ela fez, gente. Ainda mais foto, que o negócio fica todo parecido. Sério. E assim, tudo bem não tomar partido, né? Mas que isso é uma red flag, seus amigos deveriam ter percebido, né? Não, Heitor? Mas tudo bem. Eles continuaram ali com as amizades dos 2 lados. Tadinho do Renato, né, gente? Reclamando que o Heitor não passou todo o trabalho pra ele. Ô, coitado, que dó. O Tico até dizia: Heitor, a gente entende seu lado. Você fez muita coisa por ele e, claro, a gente concorda que você não tinha obrigação nenhuma de ficar produzindo conteúdo pra ele. Certo dia, esse casal, Tico e Teco e o Renato, foram para uma balada. E durante uma conversa ali amigável, o Tico acabou comentando com o Renato que eles se mudariam para Minas Gerais em breve. Plim! O Renato então respondeu imediatamente: Meu Deus, esse é o meu sonho. Posso morar com vocês? Segundo eles, Renato começou a dizer que seria uma oportunidade para mudar de vida, que ele queria muito viver em Minas e que ele sabia que lá a vida dele ia melhorar muito. Então, meio sem jeito também, o casal aceitou. Eles organizaram tudo, o Renato também, encontraram uma casa e finalmente foram os 3 para Minas Gerais. Um tempo após essa mudança, o Heitor acabou vendo uma publicação que chamou muito a atenção dele nas redes sociais. Foi quando ele percebeu que o Renato estava morando com o Tico e com o Teco. E ele achou estranho, resolveu até mandar uma mensagem. Ei, o que o Renato tá fazendo aí com vocês, hein? Amigo, longa história. O Renato veio morar aqui com a gente. Por enquanto tá tudo bem. Ah, perfeito. Vai me falando aí. Depois vocês me contam como é que tá sendo, pode ser? Passado alguns meses dessa conversa, o nosso muso teve que ir até Minas, onde estava Tico e Teco, para fazer um trabalho, e ele convidou o Teco para acompanhá-lo também. Os meninos, gente, também eram fotógrafos, eles eram todos ali da mesma área, então vira e mexe, quando um estava na cidade do outro, eles colaboravam, se ajudavam, né? Trabalhavam juntos. E aí o Heitor foi até lá para fazer esse trabalho e pediu para o Teco acompanhar ele. Durante essa viagem, sem que o muso sequer tocasse no assunto Renato, o próprio Teco começou a falar. Cara, tá sendo um porre morar com o Renato. Ele não faz nada profissionalmente e nem dentro de casa. Eu e o Tico conseguimos vários portfólios para divulgar os nossos trabalhos aqui em Minas. E o Renato tá se aproveitando das oportunidades criadas pela gente sem correr atrás das próprias. Ora, mas que surpresa, hein? Nenhuma, né, pro Heitor. O Renato também utilizava contatos, clientes e oportunidades geradas pelo Tico e pelo Teco para se aproveitar e fazer alguns trabalhos. Só que aí, em determinado momento, esse desquerido chegou a publicar um casamento inteiro nas redes sociais, tá? Postou
que o Tico e o Teco tinham produzido e organizado, dando a entender que o trabalho era praticamente dele. E aí o casal não gostou nada disso, né, gente? Foi uma briga séria. A pessoa usar as suas imagens, tudo pra se aproveitar e falar que você que fez aquele evento, você que fotografou, pra conseguir clientes, né? É complicado. E vai ficar mais complicado porque eu queria fazer um comentário, mas eu vou deixar pra fazer daqui a pouco. Porque ele vai fazer uma coisa que é óbvia, que tá vindo aí. Tá vindo aí. E o casal continuou morando com ele dentro da própria casa. Mas estava difícil. Claro, gente, foi tudo conversado, né? Eles sentaram o Renato, deixaram claro que morar junto é uma coisa, mas cada profissional deveria construir o próprio portfólio e também conquistar os próprios clientes. Parecia que era uma coisa óbvia, mas o Renato não se ligava muito, não. E além disso, ele era extremamente acomodado dentro de casa. Ele comprava ali parte das compras, das despesas, mas ele não cozinhava nem a própria comida. Muitas vezes, sabe o que ele fazia? Ele esperava que o Tico e o Teco fizessem alguma coisa, sei lá. Eles faziam marmita para a semana e deixavam um monte de marmita e contadinho ali, né, gente? Com as gramas, com quanto de carboidrato, proteína, com nomezinho, com data. Tudo bonitinho na geladeira. Só que aí, eles chegavam em casa às vezes e percebiam que Renato já tinha comido alguma das marmitas. Renato comia as coisas que estavam prontas porque ele não cozinhava, não fazia nada. Nem preciso falar que limpava, nada disso. E no começo eles foram conversando, foram pedindo para que ele não fizesse isso, só que não mudou. E ele continuou fazendo. O Tico e o Teco, ao invés de, sei lá, expulsar ele de casa, ainda deram mais uma chance se privando de deixar as coisas na própria geladeira. Então agora eles compravam, sei lá, umas Nutellas, umas coisas assim mais caras, mais específicas, sabe? E eles guardavam ou no próprio quarto ou tiveram que comprar um frigobar separado ali com cadeado para que o desquerido não roubasse as coisas deles. A convivência melhorou com tudo isso? Com essas regras, com esse frigobar, guardando as comidas? Não. E esses dois, esse casal, aguentou o Renato, gente, por quase um ano. Um ano. E durante esse tempo, o nosso muso não teve nenhum contato com o Renato, não queria saber dele. Tudo que ele sabia era só das tretas de convivência ali pelos amigos. Mas aí, durante esse tempo que ele morava lá, aconteceu mais uma coisa. O Teco revelou pro Heitor. Heitor, você ficou sabendo que naquele casamento que você levou ele lá em Brasília, ele passou o contato dele para uma noiva que perguntou para ele qual que era a empresa responsável pela cobertura? Bomba. O Heitor não fazia ideia. E segundo o Teco, uma convidada chegou no Renato e perguntou qual que era a empresa que estava fotografando o casamento, porque ela adorou. Ela tinha amado as fotos, tudo como tinha ficado. E o Renato, gente, ao invés de informar o nome da empresa do Heitor, que era realmente a contratada oficial ali do evento, não. Ele passou o próprio contato. E ele estava ali só de assistente convidado pelo Heitor naquele dia. Isso, gente, é errado. Em tantos níveis. Ético, moral, né? Não, é amigo ou inimigo que você estende a mão e a pessoa morde. E outra, o que vai acontecer quando você contrata um serviço de um fotógrafo com uma puta expectativa achando que vai sair de uma maneira e aí você ganha o Renato? Ai, gente, sério. O problema é que essa noiva aí acabou fechando o casamento inteiro dela com o Renato. Crente, coitada, que estava contratando a mesma equipe que havia fotografado aquele evento. Quando ela recebeu o material do Renato, ela ficou mega decepcionada. O resultado era uma merda, completamente diferente. E fotos de casamento, né, gente? Ai, sério, já é tão caro. Pra sair ruim, dói. Dói mesmo. A noiva chegou a questionar o Renato. Ué, mas não foi esse padrão que vocês entregaram pra outra noiva, não. O que aconteceu? O Renato ficou até sem jeito, não soube explicar, né? Que ele fez merda, que ele não era da mesma empresa ali. E foi uma confusão. E agora que o Muso estava sabendo de várias presepadas, né? Que o Renato estava aprontando,
O Tico e Teco desandaram de falar várias coisas. Eles não queriam se intrometer, queriam ser neutros. Só que agora, com o desquerido morando na casa deles, eles estavam prontos, né, pra fazer tricô e falar mal dele. Então ele ficou sabendo desse casamento, que ele deu o contato pra noiva, mas era um casamento que o Heitor estava fazendo e deu uma repercussão muito ruim. Ficou sabendo dos problemas de convivência, que o Renato falava mal dele. E ele também ficou sabendo de uma situação que o Renato ele realizou um ensaio num local, gente, que lembrava um pouco paisagens italianas. Só que quando ele foi postar esse trabalho nas redes, ele fez como se tivesse sido feito na Itália. Aqui eu não posso dar mais detalhes, né? Mas basicamente, o espaço verdadeiro da Itália viu que ele estava tentando fingir que o ensaio era lá, tomou conhecimento da publicação do Renato e enviou uma notificação extrajudicial exigindo a remoção do conteúdo e informando que as imagens não haviam sido produzidas no local que ele estava marcando ali como se fosse, né? E aí, Renato gelou. Ficou extremamente preocupado, porque agora era uma coisa ali que podia complicar ele em outros níveis, né? Níveis legais. E ele apagou. Ele tirou ali do ar. Pra quê, né, gente? Pra quê? Cara, vai trabalhar. Para de ficar na aba dos outros fingindo conteúdo. Ai, que ranço. O real motivo dos meninos estarem comentando é porque eles perceberam que o Renato mostrava uma característica. A imagem que ele transmitia na internet nem sempre correspondia ao que acontecia na realidade. Os meninos já estavam prontos para botar Renato na rua, para falar que a convivência não estava mais dando certo. Até que veio a gota d'água. O Renato passou a levar para casa do Tico e do Teco pessoas que ele conhecia em festas e eventos. E eles dividiam o imóvel com os meninos, que eram fotógrafos. O que isso significa? Que eles tinham equipamentos, câmeras, computadores, luz e outros bens de valor profissionais que ficavam dentro da casa. Só que ficou um entra e sai de gente desconhecida. E eu acho que não tem nada pior do que isso, né? Um monte de gente estranha na sua casa por conta de um flatmate que já é um B. Finalmente os meninos começaram a enxergar aquilo como um risco e tanto. Não só para eles, até para o próprio Renato, que ficava levando um monte de gente que ele nem conhecia para dentro de casa. Então, rolou a conversa. A conversa que talvez o Renato não é possível que não estava esperando. O Tico e o Teco explicaram que a convivência havia se tornado insustentável. Falaram todos os motivos, né, que já tinham sido discutidos para tentar melhorar ali anteriormente. E agora eles deram um prazo para o Renato procurar um outro lugar para morar. E como é que o Renato reagiu? Não houve agradecimento pela oportunidade, nem reconhecimento pelo apoio que eles receberam durante aquele período. Pelo contrário, a conversa foi feia, terminou numa discussão, houve dedo na cara e troca de acusações. O clima ficou extremamente pesado. Por conta disso, os meninos deram poucos dias para ele juntar os trapinhos de bunda dele e vazar. E foi o que ele fez. Depois disso, o Renato saiu da casa deles, bloqueou e fez da mesma forma que ele fez com o Heitor. Começou a falar mal dos dois para todo mundo que ele conhecia. Agora, em Minas, sem amigos, sem trabalho, sem nada, o Renato voltou então para a cidade natal dele, que é a mesma cidade do Heitor. Mesmo assim, ele não teve contato direto com ele, não. Ele só via ele pelas redes sociais. Ele continuava se apresentando como fotógrafo de Minas Gerais, embora Renato nem tivesse mais morando lá. Quase tudo que ele postava é como se ele estivesse morando lá, mas ele já não estava mais. Então o Heitor agora não tinha mais notícia deles, né? Não tinha mais notícia da vida profissional e também não queria mais acompanhar nada. Só que quando você trabalha com alguém e passa um tempo ali com aquela pessoa, gente, às vezes ficam pendências de trabalho reverberando por um tempo. E teve uma última situação, que foi a última vez que o Heitor ouviu falar do Renato. O Heitor percebeu que o Renato continuava utilizando diversos trabalhos nas redes dele para divulgar os serviços que ele tinha de fotógrafo, mas eram fotos tiradas pelo Heitor.
Muitos conteúdos, muitos ensaios que ele postava ali, ele não podia. Ele não tinha autorização. Eram coisas que estavam formalmente vinculadas à empresa do Heitor. Ele resolveu, então, contratar um advogado, se consultar juridicamente, e o Heitor enviou uma notificação extrajudicial para o Renato, para que ele identificasse corretamente os trabalhos em que ele havia atuado como fotógrafo, como auxiliar ou colaborador. E mais, algumas fotos ele até poderia postar, mas ele tem que marcar a empresa do Heitor. Ele não pode, gente, legalmente marcar um conteúdo que ele estava lá trabalhando para uma empresa como se fosse dele. E ele fazia isso. Publicações ali relacionadas a esses eventos, ele postava como se fosse um portfólio totalmente dele. E não era. Então, quando o Renato recebeu essa comunicação aí extrajudicial, ele ficou sabendo, né, o Muso, que o Renato ficou extremamente irritado com a notificação. Mas errado, ele não pensa que ele tá, não? Ô, gente. O Heitor também acha que era só uma questão. Ele tinha que deixar claro para os clientes qual que era a empresa responsável pelos contratos e pela execução dos trabalhos. Foi assim que essa história trevorosa, esse capítulo da vida do Heitor com o Renato, acabou. Eles nunca mais tiveram uma amizade, não tiveram e nem vão mais trabalhar juntos, cada um seguindo o seu próprio caminho. Ufa! Essa é a história do Heitor. E é claro que aqui a gente mata a cobra e mostra a foto. Eu pedi para o nosso mozinho mandar. Primeiro eu pedi assim, me manda as suas redes. Eu quero ver essas fotos de casamento maravilhosas. Gente, para quem não sabe, eu casei de novo com o meu marido, o mesmo, pela segunda vez. Eu casei no Brasil, meu amigo que tirou as fotos, foi bem legal, as fotos também. Então, assim, o valor que uma foto bem tirada de casamento tem é grande, né não? Eu fui ver as fotos que o nosso muso faz. E, gente, que trabalho surreal de lindo. Fotos perfeitas. Acho que eu não tenho dinheiro para pagar um photoshoot aí com com o nosso muso. Mas se vocês têm, eu recomendo, viu? Deu até vontade de casar mais uma vez com meu marido. Se não tivesse casado aí de novo. E claro, eu pedi para ele, tudo bem, mas será que dá para liberar uma fotinha aí para os nossos ouvintes? E ele liberou. As fotos que o Heitor mandou pra gente ver, que não são dele, né, gente? Mas são fotos que ele fez para ensaios ou casamentos, vão estar disponíveis quando esse episódio aqui acabar lá no nosso grupo do Telegram. E o link tá na descrição desse episódio. Mas que ranço. Não só do Renato, mas de muitas pessoas que só querem carona aí no nosso sucesso, né? E nesse caso, você mesmo levou ele de carona, de avião, ajudou o Renato com várias oportunidades e o cara foi muito, muito ingrato. Ok, eu acho importante, válido, a gente tem que se ajudar mesmo, principalmente quem é da mesma área. Eu acho isso. Eu converso com vários podcasters, gente, aqui eu não fico falando, mas é importante e eu sinto esse apoio, sabe? No trabalho uma da outra. É muito importante, a gente troca figurinha, a gente se levanta também, a gente passa um pouco da nossa experiência, mas a partir do momento que você percebe, aí falando pra você, Heitor, ou pra alguém que tá numa situação de uma amizade, de trabalho, assim, né? Que a pessoa tem um monte de red flag. Você já viu que ele era um cara invejoso, né? Das coisas que você tava conquistando. Mesmo assim, ficou dando chance pra essa amizade. Gente, a gente não precisa ser amado e querido por todo mundo, não. Tá tudo bem alguém não gostar da gente, alguém odiar a gente, é até bom. A gente não tem que fazer esforço, às vezes, muito esforço pra uma coisa, sabe? As coisas boas, elas vêm de maneira leve e natural. Relacionamento, amizade, tudo, gente. Será que vale a pena insistir numa amizade? Ainda mais amizade com relacionamento de trabalho, assim? Não dá, né? Por isso que falam e que o Heitor reforça. A gente só conhece as pessoas depois do divórcio ou quando a gente viaja com ela. E é verdade. Heitor, meu filho, você foi muito bonzinho. Renato, além de ser um chato, era interesseiro, ingrato e não tinha um pingo de ética ou pudor. Você levando ele para eventos para ele falar que o negócio era dele.
Ai, gente, pelo amor de Deus, não dá pra ajudar quem não quer se ajudar e quem não ajuda a gente. Poderia, talvez, até ter prejudicado você judicialmente. Já pensou? Se a noiva processa a sua empresa, aquela noiva que ele deu o contato falando que era ele, o fotógrafo, muito perigoso, né? Aí você se queima porque você queria ficar levantando alguém que não valia a pena. Até explicar e provar que você não tinha nada a ver com aquilo, ia demorar, viu? Mas que bom que você percebeu. Acabou. Seus amigos ainda levaram ele pra casa, né? Adotaram ele. Ô, tadinho, saiu todo mundo traumatizado de Renata aqui, né não? E você aí, se quiser ver as fotos lindas, não muitas, só algumas, que o nosso muso disponibilizou, clica aqui no link do nosso Telegram, que tá na descrição desse episódio, pra você acessar e dar uma espiada lá. Beleza? Se você chegou aqui até agora, posso pedir para você seguir o nosso podcast aqui no Spotify? Muitas vezes você escuta a gente, mas não recebe a notificação. Vira e mexe eu coloco uma história extra, ou às vezes temos aqui histórias de partes, né, capítulos. É importante que você siga a gente aqui no Spotify, é rapidinho, de graça, e é uma maneira que você consegue apoiar o meu trabalho também. É isso por hoje, meus amores. Um beijo, espero vocês lá no Telegram e até já já. Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Se você tem uma história e quer que a gente conte ela aqui anonimamente, manda ela pra gente no nosso e-mail, escreveseuconto@gmail.com. E até a próxima!